Obrigada, Pai. Aleluia. Eu estou com muita expectativa para esta noite, queridos. Aumente as suas também. Eu vou pedir que você faça uma oração de consagração. Você teve seu dia de trabalho, você fez as suas tarefas e você não veio aqui em vão. Deus tem algo para você. Deus quer falar com você. E eu declaro hoje que a palavra que sai da minha boca, ela vai chegar como rema na sua vida. A resposta que você veio buscar, você vai receber. Prepara o seu coração, amém? Faça agora uma oração de consagração. Esteja com os seus ouvidos atentos, seu espírito bem perceptível, para receber hoje do Senhor. Oh, aleluia. Herarase, oramana, yes. Oh, rarabrabrahe, yochorehamba, hesaramana. Espírito Santo, magnifica Jesus, magnifica a Tua palavra, glorifica Jesus, glorifica Jesus. Oh, seja glorificado Jesus, seja glorificado, seja adorado. Aleluia! Obrigada, Pai. Obrigada, meus irmãos, muito obrigado. Aleluia, podem se assentar, amém? Queridos, tem um grande... Vocês que estão chegando, fiquem à vontade para vir aqui para frente, ficar mais juntinho. Sejam muito bem-vindos, irmãos, é um prazer estar aqui. Eu vim aqui hoje honrar você como minha família em Cristo. Quero honrar a igreja. Eu amo vocês, viu? Amém. Ai, meu Deus. Bebi água. Eu quero honrar você como família de Deus, minha família em Cristo aqui em Brasília. E o Senhor me pediu, honra a igreja, Marli. Prepare uma ministração. E o Senhor me deu uma palavra, e essa palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos, veio direto do trono do nosso Pai, e fala sobre fé recompensada. Fé recompensada. A sua fé, queridos, não é em vão. A sua espera, a sua confissão no Senhor, ela não é em vão. A palavra de Deus diz lá em Romanos 1,17 que nós fomos chamados para uma jornada de fé. Isso é certo, o seu estilo de vida é viver pela fé. E saiba de uma coisa, 1 João 5, versículo 4 diz, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você vive por fé, se você anda por fé, a sua vida é uma jornada de vitória. Você vive em vitória, amém? E o que é fé? Fé é quando nós ouvimos a vontade de Deus e a partir desse momento a fé, ela é gerada no nosso coração. Então a gente passa a crer com o nosso coração e a falar aquilo que Deus disse ao nosso respeito, por exemplo. Então a fé é uma convicção em algo que você ouviu. Neste caso, eu estou falando da fé na palavra de Deus. Então é uma convicção no que eu ouvi. Então não tem sentimento, porque é algo do meu coração. Não está na minha mente. Muitas das vezes o que Deus vai falar com você não vai ter lógica. Mas é por isso que você tem a fé do tipo de Deus. Para crer naquilo que o Senhor, que Deus te falou. E quando eu sei, porque sei. Então eu creio porque creio. Então eu tenho uma forte convicção no meu espírito que aquilo que Deus falou ao meu respeito é uma verdade. Então o que eu ouvi de Deus passa a ser uma verdade, passa a ser uma convicção. E a partir do momento que eu passo a falar o que Deus diz, eu passo a concordar com Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um com Ele. Então não tem como duas pessoas andarem juntas, uma falando uma coisa e a outra falando outra. Você precisa concordar com o seu Pai, você precisa concordar com Deus.
E olha que coisa engraçada, se tem algo que agrada a Deus, é a fé. Hebreus 6:11 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus se agrada de fé, mas não é qualquer tipo de fé. Existem vários tipos, eu não vou entrar em detalhes, mas a fé que Deus se agrada é a fé do tipo de Deus. E a gente vai falar um pouco mais dela. Então, Deus se agrada de um tipo de fé que vai desenvolver uma confiança tão grande nele, que você sabe porque sabe, que quando você se aproxima dele, ele tem algo para te dar. Se a gente voltar no versículo, diz: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, quando você vai até o seu pai e o busca com fé, você não sai de mãos vazias. Ele tem sempre algo para te dar. Ele é galardoador, ele é presenteador, ele é o remunerador de todos aqueles que o buscam com fé. Amém? Ou seja, a partir do momento que eu busco ao Senhor, eu tenho certeza de algo, a minha fé, ela será recompensada. Vale a pena crer, queridos, vale a pena crer. E eu vou dar um exemplo. Eu quero que os irmãos abram lá em Mateus 5, do verso 24 ao 34. Esse eu quero ler com os irmãos. Eu vou exemplificar isso que eu estou falando. Marcos 5, 24 a 34, diz assim: Jesus tinha encontrado aqui Jairo, que estava com a filha muito doente. E aí, no 24, diz assim: Jesus foi com ele. Com quem? Com Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo, apertando ele. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela estava indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, ou melhor, a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhou ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste mal. Jesus, então, queridos, estava indo para a casa de Jairo, a fim de curar a filha dele, que estava ali muito doente, quase morrendo. A menina estava acamada, provavelmente sem se alimentar, à beira da morte. E no meio dessa história conta sobre uma mulher enferma. E essa mulher, a gente viu aqui que ela, tendo ouvido falar de Jesus, no versículo 27, ela ouviu sobre a fama de Jesus. O que os irmãos acham que ela ouviu a respeito de Jesus? Que Jesus curava, que Jesus acalmava a tempestade, ressuscitava mortos. Ela ouviu, então, uma boa notícia. E a partir dessa boa notícia, fé do tipo de Deus foi gerada no coração dela, a ponto que ela não só creu com o coração, ela também começou a falar: se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar na veste dele. Foi uma convicção tão grande que deu que nada, nem as dificuldades, nada, nem os rituais religiosos, nem aquela multidão, queridos, nem a fraqueza do próprio corpo daquela mulher, que há 12 anos estava com aquela situação, fez ela parar. Ela creu de tal forma que ela enfrentou uma multidão e ela falou: eu só saio daqui com a minha resposta. Oh, Pai bom!
E aí ela dizia, se eu apenas lhe tocar, a fé foi gerada, ela concordou, né? Vocês concordam comigo que ela foi corajosa, ela foi em frente, ela não deixou nada parar porque ela tinha um alvo. Eu sei quem é a solução do meu problema. Eu já gastei tudo que eu tinha, eu já fui a todos os médicos, mas eu sei quem tem a solução do meu problema. Queridos, e lá no verso 34 a gente vê o quê? Filha, Jesus falando para ela, filha, a tua fé te salvou. Queridos, não existe ninguém que se aproxime do nosso Jesus, do nosso Pai, e saia dali de mãos vazias. Mas para isso eu preciso ser o quê? Forte, ter a fé do tipo de Deus, que não somente crê com o coração, mas que também declara, mas que também fala e concordando com o Pai. Amém? Essa mulher em nenhum momento disse assim, se Deus quiser me curar, eu vou lá. Quem sabe, né, se um dia, se eu só tocar ali na veste dele, quem sabe, se for da vontade dele. Não, ela não tinha dúvida. Ela tinha simplesmente uma convicção de que a recompensa dela iria chegar. Ela só precisava o quê? Se aproximar do Pai. E, queridos, deixa eu te contar uma coisa. Lá em Marcos 11, 23 diz, se alguém disser e não duvidar no seu coração, se fará aquilo que... Ou seja, a fé, ela libera pela boca aquilo que você quer na sua vida com base na palavra de Deus. Amém? E a fé do tipo de Deus, eu digo que ela tem um ouvido que ouve. Ela tem um coração que crê e uma língua que fala. Ou seja, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu, ela creu e ela falou. Ela não ficou raciocinando a respeito das dificuldades da multidão. Ela posta que ela precisava, que ela não iria sair dali do mesmo jeito que chegou. Mesmo que fosse escondida, ela estava ali crendo e por conta da fé dela, ela chamou a atenção de Jesus. A fé agrada a... E Jesus falou, uai, alguém me tocou. Alguém me tocou. Ela chamou a atenção de Jesus. Queridos, para Deus nada é impossível. Aí você pode me perguntar assim, Marli, e hoje? Como eu posso tocar em Jesus? Eu quero ler com os irmãos Gálatas 3, 26 e 27. Diz assim, pois todos vocês que estão aqui são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos os que foram unidos com Cristo, nós fomos unidos com Cristo como? No batismo, nós nos revestimos de Cristo. Queridos, nós fomos unidos com Cristo, nós nos tornamos um com Ele, e isso ocorreu pelo batismo. E esse batismo que está aqui não é um batismo que ocorre temporariamente, que você é imerso e depois retirado. Esse batismo aqui é um batismo que é permanente. Queridos, você está unido com Cristo. Você está no corpo de Cristo. A partir do momento que você recebeu a Jesus, você foi revestido dele. E deixa eu te contar, o corpo de Cristo não tem doença. O corpo de Cristo não tem problema de coluna, problema de joelho. Jesus é sarado, Jesus é perfeito. E se você está no corpo de Cristo, você tem direito a usufruir, a se beneficiar daquilo que o corpo de Cristo tem. No corpo de Cristo não tem nódulo, no corpo de Cristo não tem malignidade. Então, se eu estou no corpo de Cristo, revestido com Cristo, eu tenho direito à saúde que opera no corpo de Cristo. Ele conquistou isso para nós. Às vezes a gente fica, quero tocar em Jesus para quê? Se a gente já está no corpo dele, revestido dele, protegido nele, queridos. Você é sarado. Você é sarado. Eu não estou aqui falando mal do médico, do remédio, mas existe uma realidade. E você não pode rebaixar a fé à sua, a realidade natural. Eleva a sua fé. Em Cristo eu sou sarado. No corpo de Cristo não tem problemas no intestino, não tem problema nos dedos dos pés, não tem problema nada, querido, ele é sarado. Se eu estou no corpo de Cristo, eu tenho direito a usufruir, a me beneficiar deste poder que opera no corpo dele. Aleluia! E para a fé ser recompensada, a fé precisa ser falada.
ela não pode ficar apenas no nosso coração, no nosso espírito, ela precisa vir para fora. Precisa ser falada como aquela mulher que dizia, eu creio que repetidamente, se eu apenas tocar. Eu creio nessa palavra, amém? Então a gente crê no coração e fala com a boca. 2 carta aos Coríntios 4:13 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso nós cremos, por isso nós falamos. Lá em Provérbios 18:21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza o quê? O poder da língua. Come do seu fruto. A língua produz palavras, né? Isso parece óbvio. Mas eu até pensei, meu Deus, isso aqui é tão óbvio. Aí Thaís, minha amiga fonoaudióloga, vai falar, não, Marli, mas tem outros. Mas, amém, os irmãos estão entendendo, né? Que a língua produz palavras. E nós devemos utilizá-la corretamente. Como? Falando a palavra de Deus. Né? A gente não pode usar a nossa boca para falar qualquer coisa. O que nós falamos hoje vai determinar o que nós experimentamos hoje, amanhã e no futuro. O que você fala hoje determina o futuro dos seus filhos, da sua família, da sua nação. E aí a gente precisa perguntar, querido, nós estamos construindo ou destruindo com a nossa língua? Nós estamos abençoando ou trazendo maldição por meio da nossa boca? Há um poder naquilo que nós falamos. Poder é capacidade para realizar algo. Há um poder na sua língua, há um poder na sua boca. Esse versículo não diz assim, a morte e a vida está no poder do câncer, a morte e a vida está na mão dos médicos, a morte e a vida está no poder do governo. Não! A morte e a vida está no poder da sua língua, da sua boca, querido. Câncer, doenças, situações complicadas, elas não têm tanto poder assim. Elas não são tão grandes quanto aquilo que está dentro de você. O maior já habita dentro de você. É hora de colocar para fora a vida que está dentro. A vida na sua boca. A vida nos seus lábios. A vida dentro de você. Coloque para fora essa vida. Não deixe, queridos, palavras, mesmo que seja numa conversa informal. Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho e dentro de uma conversa eu falei, essa situação realmente, você sabe, né, tá difícil. E aí quando eu fui dormir, que eu deitei assim, aí o Espírito Santo falou, você crê ou você não crê? A sua boca precisa concordar com aquilo que já está dentro de você. Na mesma hora eu me arrependi e falei, Senhor, me perdoa, eu falei aquilo, eu retiro, eu anulo em nome de Jesus. E aí eu voltei a falar corretamente. Falei, não, pai, eu não posso, eu preciso concordar com o que Deus está falando, para que a gente possa andar juntos, amém? Então, a vida na sua boca, há poder para realizar algo. A palavra de Deus já está dentro de você, libere essa vida, amém? Provérbios 12:14, a partir do versículo, eu vou ler em 3 versões. Diz assim, você, na versão NTHL, você será recompensado pelas coisas boas que disser. Na NVI diz, do fruto da sua boca o homem se beneficia. Versículo 14. Na versão ARA diz assim, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Então eu tenho o benefício, eu tenho a recompensa e eu também tenho fartura. Tudo isso pode sair pela nossa boca. Não deixe, querido, se você crê, se você tem uma convicção, fala. Deixa a vida de Deus sair. Deixa a vida de Deus sair pelos seus lábios. Amém? Às vezes a gente fala, né? Eu não vou ter isso, não consigo, não tem jeito, é difícil. Se policie no sentido de saber, de monitorar, de filtrar o que você vai falar. Porque, querido, qual é a recompensa que você quer? Qual a fartura que você quer? Qual é o benefício que você quer desfrutar?
Você pode hoje estar liberando essa palavra de vida da sua boca para viver a recompensa, os benefícios e a fartura que o Senhor já te deu. E pela fé nós decidimos falar, não o que nós estamos vendo e sentindo, mas concorde com a palavra, concorde com Deus, fale a palavra. Se Ele diz a seu respeito, você é forte, você vai falar, sim, Pai, eu sou forte. Mas eu sou, porque Deus falou isso a meu respeito. Você é sarado, você vai concordar, eu sou, Pai, eu sou sarado, eu sou curado, porque falar o que Deus diz vai estabelecer na nossa vida o nível de Deus. Não fale demais do problema, querido, fale demais da solução. Jesus, 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 amém? Lá em Marcos 11:14 diz assim, então Jesus disse à árvore. Engraçado, Jesus disse à árvore. Se eu chegasse aqui e começasse a falar com esse, chamando, né? Pai, obrigado, eu peço instrumentos. Se alguém de longe que estivesse lá fora olhasse assim e falou, essa daí pifou. Está estudando demais, como diz minha mãe. Pifou falando com uma árvore. Ele mesmo mandou a gente falar com um monte. Querido, por que a gente não pode falar com as cadeiras? Elas foram criadas, elas foram construídas com um propósito. E elas vão cumprir o propósito delas. Queridos, chamando pessoas para sentar nelas. A gente pode falar. Jesus falou com a tempestade, a gente não pode falar com a situação. O monte, né, ali em Marcos 11:23, o monte ali é uma metáfora. Ele está falando de situações difíceis, que às vezes vem para nos colocar medo, para nos enfraquecer. Ah, querido, mas ele não sabe o que tem dentro de nós, que vai sair pela nossa boca. Amém? E olha que interessante, Jesus falou à figueira, nunca mais qualquer pessoa coma fruto de ti. E os discípulos ouviram, e a árvore também, viu? Os discípulos ouviram, ou seja, Jesus não ficou falando baixinho. Árvore, olha aqui. Nunca mais. Não, ele falou alto, ele estava ensinando algo aos discípulos. Não tem situação que vai te parar. Não há situação. Jesus estava ensinando algo ali, não pare por conta de situações. É hora de avançar. Libere o que já está dentro de você. Libere a vida de Deus que está dentro de você. No momento que Jesus falou com a árvore, não aconteceu aparentemente nada. O que eu aprendo com isso? Não é porque nada aparentemente está acontecendo quando você fala que nada está acontecendo. Ou seja, quando parecer que nada está acontecendo, só parece. Lá em Gênesis 1, a gente vê Deus falando com o caos, falando com a desordem. E Jesus ia falando e ia criando, ia falando e ia acontecendo, ia falando e ia ocorrendo. Ou seja, à medida que Jesus ia falando o quê? A palavra da fé, as coisas iam sendo criadas. Logo, querido, tudo que foi criado com uma capacidade. Responder à palavra da fé. É por isso que quando Pedro e João falou com aquele homem na porta do templo, né? Ali aquele homem que era aleijado, coxo, deficiente. Levanta e anda. Ele falou com a mesma autoridade, ele tirou para fora, liberou a palavra de Deus e a palavra da fé curou aquele homem. Tanto que Pedro fala, não fomos nós, foi o nome de Jesus que operou aquele milagre. Ou seja, tudo que foi criado para responder à palavra da fé. Porque eles foram criados também dessa forma. É por isso que quando Jesus liberava uma palavra da fé, tudo, inclusive a natureza, obedecia à palavra que ele liberava. E essa palavra, querido, a palavra da fé, ela está dentro de você. Lá em Romanos 10:8 diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que nós pregamos. Se a gente continuar lendo o versículo lá em Marcos 11, a partir do versículo 20, Marcos 11:20 diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus, queridos, durante aquele período, a gente viu que ele foi,
No dia seguinte, ele retornou pelo mesmo caminho. E a gente não vê aqui Jesus preocupado, falando assim, já passaram, já faz 30 minutos que eu falei aquela palavra. Pedro, você pode ir lá ver se a árvore está secando? Já passou o quê? 10, 5 horas. Pedro, vai lá, por favor, veja se a palavra que eu liberei, ela funcionou. Não, querido, Jesus simplesmente descansou. Você liberou a palavra, descansa. Aparentemente pode não parecer. Jesus, ele não ficou preocupado. Ele creu que a palavra da fé que ele havia dito não iria voltar vazia. Ou seja, iria produzir o resultado que ele tinha falado. A palavra da fé nunca volta vazia, ela é sempre recompensada. E aí Jesus fala assim, ei, discípulos, tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que se alguém disser, se alguém cheio da palavra da fé, se alguém que é cheio da convicção, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, ergue-te e lança-te no mar. Há uma capacidade, há um poder na nossa boca, né? Quando nós liberamos a palavra da fé, para produzir resultados, para produzir mudanças, para alterar situações. Ou seja, você é capaz de mudar situações. Quando ele fala assim, ergue-te, ou seja, muda a situação. Deus é o Senhor da mudança. E aí você libera a palavra da fé e ela muda situações. Você tem esse poder dentro de você. Lá em Gênesis 1, Deus, após ele ter criado tudo, ele primeiro falou o que era bom para depois ver. Ele falou assim, olha, ele falou, ele viu que era bom. Ele criou o homem, ele criou os animais, tudo que ele criou. E ele viu depois de ter falado que era bom. Ou seja, primeiro você fala para depois ver. E fale sempre o que é bom, o que está alinhado à palavra de Deus. Amém? Lá e no versículo 24 de Marcos 11 diz assim, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Pedir, crer que recebeu, e assim será convosco. Tiago 4, 2, na parte B, Tiago diz assim, não tem porque não pede. Você tem pedido, queridos? Às vezes a gente sai agradecendo ao Senhor, mas ainda não pediu. Não tem, aqui ele está falando porque não pede. Não é porque não tem dinheiro, não é porque não tem como comprar. Fé pede ao Pai. Peça ao Senhor. A fé recebe. E a fé também agradece e celebra por tudo que ele já fez. Nós cremos com o coração, declaramos com a nossa boca e cremos que já recebemos o que ele já fez. Eu quero ler com os irmãos Filipenses 4:6. Na versão NVT, essa é muito boa, queridos, e concorda muito com o versículo de 11, Marcos 11:24. Diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ou seja, em vez de vocês viverem preocupados, orem pedindo a Deus aquilo que vocês precisam. E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, queridos. Crê que recebeu. Ele já fez. Então você só vai agradecer aquilo que o Pai já fez. E não foi metade, é tudo que Ele já fez. O que você precisa? Qual a sua necessidade? Deus está disponível. Queridos, peça, agradecendo porque Ele já fez. O que é grande demais que Ele não possa te dar? Ele entregou o próprio Filho, Jesus. Ele te deu o maior milagre. O que Ele não pode fazer? Peça ao Pai. Lá em Romanos 12:3 diz que todos nós recebemos uma medida de fé. Você pode pensar assim, Marli, mas eu não tenho esse tipo de fé, esse tipo dessa fé do tipo de Deus. Você tem sim. Você recebeu a mesma fé que Deus usou para criar os animais, para criar tudo que existe.
Você recebeu a mesma fé do tipo de Deus que Jesus usou para curar os enfermos, para desfazer as obras do diabo. Você recebeu, queridos, o mesmo tipo de fé que Jesus falou àquela figueira e ela secou desde a raiz. Você tem sim o mesmo tipo de fé. Sabe por quê? Porque você precisa ser um com Ele. Você precisa ser um e fazer as mesmas obras. E obras ainda? Como é que você vai fazer obras maiores se você não tiver o tipo de fé que Ele tem? É óbvio que você tem. Põe essa fé para exercitar. Põe essa fé para crescer em nome de Jesus. Exercita essa fé, queridos. Oh, Pai bom. Aleluia. E esse tipo de fé, querido, o tipo de fé do tipo de Deus, ela não é mental, ela não é racional, é uma fé sobrenatural. E essa fé, ela não desiste. Ela não desiste. Ela não desiste, mesmo sem ver. Ela permanece firmada na palavra. É uma fé que persevera mesmo diante das circunstâncias. Mesmo diante dos e se. E se? É a fé que lança fora todo medo. É a fé, queridos, que você olha para a promessa e você permanece nela até o final. Que você não olha para trás, que você não desiste. É a fé que vai encarar os e se, né? E se acontecer, e se? Vai encarar com confiança, com paz e alegria, sabendo que Ele já fez tudo. Essa fé, querido, a gente pode ver ali o exemplo de Esther. Esther estava ali naquela situação praticamente muito desafiadora, perigosa, com risco de vida. Ela estava em meio àquela destruição quase certa. Ainda assim, aquela menina foi forte no Senhor e permaneceu confiando que Deus iria fazer algo. Tanto que ela separou um tempo, ela creu, ela se posicionou. Ela se posicionou. Eu sirvo a um Deus grande. Vamos jejuar aqui que Deus vai operar. E Esther foi até o final. Temos também a história do centurião lá em Marcos 8, que diz que ele, né, aquele centurião, que era um homem de grande autoridade, ele creu em uma palavra, ele creu que a palavra de Jesus tinha o mesmo poder que a presença de Jesus. E ele falou, olha, Jesus libera uma única palavra, ou seja, ele colocou a palavra de Deus em alto nível. Ele colocou a palavra de Deus em honra, em um lugar de superioridade. Senhor, Jesus, libera só uma palavra, a sua presença e a sua palavra são a mesma coisa. Elas têm o mesmo poder, elas fazem a mesma coisa. E às vezes nós olhamos para determinadas situações difíceis e a gente pensa assim, será que pode vir alguma coisa disso? Querido, se você crê, nada é impossível ao que crê. Deus pode te surpreender, porque a sua fé, querido, não é em vão. Permaneça firme, amém? Se posicione com uma postura de vencedor. Se posicione como um homem, uma mulher valente do Senhor. Mesmo diante das dificuldades, você vai ter um bom futuro. Provérbios 23:18 diz assim, Provérbios 23:18, porque deveras, certamente haverá um bom futuro, não será frustrada a minha esperança, não será frustrada a sua expectativa. Jó 8:7 diz assim, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Comece a declarar o meu futuro, Pai, será de grande prosperidade. 2025 e o restante que tem ainda para 2024 será de grande prosperidade. Com certeza eu terei um bom futuro. Não será frustrada a minha esperança. Não será frustrada a minha expectativa no Senhor. Eclesiastes 7:8 diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Salmos 138, versículo 8. O Senhor, eu creio, cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Querido, nós somos daqueles que perseveram, que não desiste de confiar no Senhor. Algo bom é aquele que declara, algo bom vai acontecer.
acontecer. Algo bom está chegando, eu tenho um bom futuro, a minha família, os meus filhos, a minha igreja tem um bom futuro sim. Satanás, você perdeu. A minha fé será recompensada em nome de Jesus. A nossa fé será recompensada. Onde está o seu sucesso, querido? No seu coração e na sua boca. Você pode ir para lá e para cá, mas o seu sucesso está no seu coração e na sua boca. Amém? E eu quero trazer a história agora para a gente exemplificar isso de Gideão. Amém? Vamos lá para Juízes 6. Meu irmão Túlio, apareceu alguma coisa ali. O senhor pode ver para mim, por gentileza? Juízes 6. Gente, nós somos daqueles que prevalecem, não somos dos que retrocedem. Amém? Juízes 6. Diz assim, é a versão Ara, se eu não estou enganado. Versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, Juízes 6, certo? Isso. 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, por conta do avanço dos midianitas, eles dominavam aquele povo, eles começaram a fazer cavernas, covas para se esconder, né? E nos montes, nas fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, ou seja, esses bandos inimigos, eles vinham e subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir ao Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, nem cuja terra habitais, contudo, não deste ouvido a minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo de quem? Do bando, dos midianitas e dos bandos inimigos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. 13, respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Ou seja, Israel estava sendo atacado por um bando de inimigos que vinham, queridos, para oprimir aquele povo. Eles eram como uma figura de Satanás que vinha para matar, roubar e destruir. E Gideão estava fazendo o quê? Escondido. O homem valente escondido. Escondido tentando salvar um pouco de trigo onde se prensava as uvas. E é interessante que o anjo do Senhor aparece para ele e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Só que ele não sabia disso. Né? Para Deus olhava para ele e falava, você é um homem valente. Deus via força nele, Deus via coragem, Deus via também uma certa indignação, mas ele não tinha o quê? A consciência de quem ele era em Deus.
estava escondido, e ele perguntando para Deus, por que, Senhor, tudo isso? Por que, Pai? Como é que pode, querido, um povo sofrendo e o valente escondido? Deus não nos chamou para estarmos intimidados. Deus não nos chamou para estarmos escondidos. Você é sim um homem e uma mulher valente. Onde você chegar, você tem a palavra de Deus dentro de você, queridos. Não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Não se deixe intimidar pelo que vem acontecer. Se levante por dentro. Se levante na palavra e corra a carreira que Deus tem para você. Amém? E aí, como a gente viu, Gideão vem com vários questionamentos. Será que Deus nos abençoou? Está demorando demais. E aí o homem valente, Gideão, senta e fica à espera de um milagre. Sendo que Deus estava contando com ele. Deus conta com você, queridos. E lá no versículo 14 diz que o anjo do Senhor diz assim, ei, Gideão, vai nesta tua força. Ele era forte e você também é. Nós somos fortes no Senhor. Às vezes você pode achar, mas eu tenho pouca. Não! Deus conta com você. Deus conta com a sua medida de fé. Deus conta com aquilo que já foi depositado dentro de você. Para você se levantar, para desfazer as obras de Satanás. Você se levantar, queridos, para ocupar o lugar certo. Gideão, ele era a pessoa certa no lugar errado. Deus chamou ele o quê? Para libertar o povo. Mas ele não sabia, por isso que é a importância da gente conhecer a palavra. Quem nós somos, o que nós temos e o que podemos fazer. O povo sofreu durante quase 15 anos, mas depois que Gideão entendeu que ele era forte e que ele era valente no Senhor, ele se posicionou. E aí, queridos, nada foi imbatível, tá certo? Nada foi imbatível para ele. E aí ele se posicionou no Senhor. E o que veio? A palavra, vem a unção do Senhor sobre ele. E na primeira convocação, 32 homens vieram. Mas era muito. Aquele povo poderia confundir a quantidade, a força, e não dar a glória a Deus. E aí na segunda repescagem, na segunda triagem, foram embora 22, ficaram 10.000. Era muita gente ainda. Veio então a terceira triagem e ficaram apenas 300. E Deus, um homem que estava lá escondido, Deus deu uma estratégia, divida em 3 grupos de 100. E no momento que eu tocar a minha arma, e qual era a arma dele? Uma corneta e uma... Os irmãos lembram? Isso, a corneta e uma tocha. Era a arma que ele tinha. E no momento que ele foi e começou a gritar, todos os homens também gritaram e quebraram aquelas tochas, aqueles vasos de barro. E aí foi o momento que Deus falou assim, agora é minha vez de agir. Ou seja, ele foi na força dele, mas chegou um momento que Deus falou, agora é a minha vez de operar o sobrenatural. E com 300 homens, eles destruíram todo aquele acampamento e eles venceram aquela batalha. E, queridos, o que eu posso aprender com isso? Que o poder de Deus, ele age de forma sobrenatural para fazer o que a nossa força não faz. Às vezes você está se achando que você não é forte demais. Queridos, vai na tua força. Fica com a palavra. Amém? Deus vai agir com o sobrenatural. Na hora certa, ele vai abrir portas que você não pode abrir. Ele vai trazer pessoas que você não poderia ter conexões. Ele vai operar um milagre no de repente de Deus. O milagre acontece. Vai nessa tua força, não desiste. Não olha para trás. Não fique intimidado com as situações. Você tem a palavra de Deus que te promete que Ele já fez tudo. Não precisa ficar ansioso. Confia no seu Deus. Amém? E aí você pode falar, Marli, será que eu sou fraco? Lá em Josué, a gente vê uma passagem bem interessante de Caleb. Caleb, queridos, ele recebeu, né? Ele era um dos 10 espias, dos 12 espias que foram até a terra onde iria, que era a promessa de Deus para ele. E lá em Josué 14, do verso 8, ele diz assim, eu perseverei no Senhor. No verso 11, ele diz, hoje eu estou forte, como no dia em que Moisés me enviou.
Hoje eu estou forte. Já tinha passado, sabe quanto tempo? 45 anos. Ele continuava com a mesma força daquele dia que ele recebeu uma palavra de Moisés. E graças a Deus, queridos, você não vai precisar esperar 45 anos. Amém? Mas permaneça, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que o Senhor te falou. Persevera, se fortaleça no Senhor, porque você é forte e você é valente. E você tem a fé do tipo de Deus. Isaías 40, 29, diz assim: Deus faz forte ao cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, esses sim renovam as suas forças. Esses não caem, mas sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Salmos 18, 32 diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Deus é aquele que nos reveste de força e Ele remove os obstáculos do nosso caminho. Salmos 29, 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Lá em Hebreus 11, 34, quando ele fala dos heróis da fé, ele diz que eles tiraram força da fraqueza. Quando João escreve a igreja de Filadélfia, né, ele fala assim: olha, vocês da igreja de Filadélfia, vocês têm pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, ou seja, preservaste a minha palavra. No versículo 10 diz assim: porque obedeceste a minha ordem de perseverar, eu o protegerei. Para finalizar, 2 Crônicas 16, versículo 9. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para Ele se mostrar forte. Ah, queridos, é na força dele que vem a nossa vitória. Ele se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você é forte, você é valente do Senhor, guerreiro e corajoso. Em nome de Jesus, você não é fraco, queridos. Você não é fraco. Você tem a fé do tipo de Deus, que crê e fala. E se você permanecer no bom combate da fé, posicionado, a sua fé, eu creio nisso e eu concordo com você, ela será recompensada. Em o nome de Jesus, a nossa confiança no Senhor não será frustrada. Não, teremos sim um bom futuro. Teremos sim um futuro próspero. Obrigada, Senhor. Amém? Obrigada, Pai.